abrir a revista na lição de hoje, lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. A igreja tem uma natureza organizacional. Texto áureo que está na leitura bíblica em classe, Tito 1,5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Vamos à leitura bíblica em classe, conforme leitura sugerida pelo autor da lição, da revista, comentarista da revista, né? Tito 1, do 1 ao 9. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, a igreja. Esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos certos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi reconhecido, marido de João André, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de distorção, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas dá a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém, igreja? Amém. Então, como nós bem falamos aos irmãos, a lição de hoje é muito significativa, porque ela sugere nós estudarmos que a igreja é um organismo que tem uma organização, ou, parafraseando, é um organismo organizado. Organismo lembra de corpo, e a igreja, como corpo, tem. O nosso corpo tem uma ordem. Nosso corpo, ela funciona em ordem.
se não está funcionando em ordem, fica doente. É ou não é? Então, o organismo tem uma ordem, tem uma organização, né? E quando falamos disso, nós bem tratamos do tema da questão dos desigrejados, que é uma das principais heresias e atualíssima, que tem perturbado as igrejas locais. Uma verdadeira perturbação, porque tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Tem aparência do que é fiel, mas é infiel, porque mexe com a organização da igreja, e o organismo que não é organizado fica doente, e mexe com a autoridade da igreja, e a igreja tem autoridade espiritual. E o que não tem autoridade, né? Por isso que a igreja crente sempre tem que ser contra anarquismo. Aliás, dois movimentos foram fortes do século XIX, e alguns colegas e parentes ficam até preocupados quando eu falo essas coisas, mas eu nunca neguei e vou falá-las sempre, porque anarquismo e comunismo nasceram juntos. Eu não consigo entender crente adepto de anarquismo e crente adepto de comunismo, crente marxista, ou não leu Marx, ou para mim é pior, leu e está dentro. Aí para mim está pior ainda, né? Eu não consigo compreender essas coisas. Então, por isso que não tem sentido o crente anarquista, né? Obrigado, Diácono Flávio. Essa ideia do Jaime é maravilhosa, rapaz. É uma visão. Evolução, né? A gente, anos atrás, estava feliz com aquele copinho maneiro. Era para o pregador domingo. Terça-feira, como eu falava mais, já vinham 2 copinhos. A coisa está melhor agora dos pregadores, que agora viram um copo lindo aqui, ó. Isso é um elogio, né? Que a gente está fazendo, é bom, que maravilha. E agora é um copo com uma jarra. Então, irmãos, a verdade prática expressa isso. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A verdade prática resume a lição. E o texto áureo é o versículo central do assunto de hoje. Eu até falei na aula dos professores que a leitura bíblica em classe de 1 a 5 já está cumprindo seu propósito. E eu humildemente, eu sou o menor de todos, eu colocaria um texto de Hebreus, que complementa essa ideia de igreja universal e igreja local. Ela, tudo bem, ela trata da característica dos obreiros, o que não é o tema da lição de hoje, né? O tema da lição de hoje é analisar a igreja, organização, né? É claro, ele dá 2 ordens a Timóteo que caracterizam a igreja como organização e organismo, claro, mas como organização. Então, vamos reler o textual, que para mim é o versículo chave, central dessa leitura de hoje. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem. Eu gosto dessas questões, quando Paulo fala assim, não apenas soldado, mas fala bom soldado, né? Porque tem o soldado e o bom soldado. E Paulo combateu como bom soldado, né? Porque o bom soldado combateu o bom combate. Amém? Combatiu o bom combate. E o bom soldado combateu o bom combate. E ele, o bom soldado, em fim de carreira, escreveu admoestando que Timóteo fosse bom soldado.
Então eu gosto aí dessas colocações. Da mesma maneira, em boa ordem. Claro, toda ordem é boa, mas Paulo sabe o que está escrevendo, né? Boa ordem. As coisas que ainda restam ou ainda não estão em correção, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, duas coisas que Paulo admoesta a Tito, que caracterizam a organização: colocar-se em boa ordem o que não estava, porque tem que ter organização, não dá para ficar na desordem, coloque em boa ordem. Segundo, estabeleça obreiros, presbíteros de cidade em cidade. Então, essas duas colocações aqui do apóstolo Paulo caracterizam a igreja como organização. Eu dissera na aula de professores que só o versículo 5 já desmonta essa tese de desigrejados. Coloque em boa ordem, estabeleça obreiros nas igrejas locais. Estabeleça obreiros. Então a igreja tem ordem, a igreja tem obreiros. Então já desmonta essa tese dos desigrejados. Se a gente for na carta de Paulo aos Coríntios, abra comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não, perdão, Efésios. É Efésios que eu quero. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele falando da igreja como corpo, Efésios 4,16. Paulo diz: do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, justa operação de cada parte, efetua o que, irmãos? O aumento do corpo. A minha versão diz: efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo compara a igreja como corpo e fala que o corpo tem que ter três características, ou seja, Paulo fala, o corpo tem que ser bem ajustado, fala de ordem, está ajustado. Então, depois ele fala, ligado pelo auxílio de todas as juntas, fala de unidade. E terceiro, segundo a justa operação de cada parte, fala de trabalho na obra, de fazer a obra. Três características do corpo aqui, que a DCM tem que ter e toda igreja local tem que ter, que é corpo. O corpo inteiro bem ajustado, aí o bem ajustado é a parte A, nos aponta para a organização, ou seja, organismo organizado, organismo ajustado. A igreja é corpo, corpo é o organismo, mas o organismo tem organização. Quando ele fala o corpo inteiro bem ajustado, quer dizer, tem que ter ordem. Amém, amados? Tem que ter ajuste, tem que ter organização, não dá para ser bagunça. O corpo inteiro bem ajustado, a isso chama-se organização. Por isso que o tema da lição de hoje aponta, quem leu a revista, organismo, organização, certo? E organização aponta para institucionalização, porque se está organizado, nós somos, como bem botou a lição, cidadãos dos céus, mas cidadãos da terra ainda não fomos revestidos do corpo de glória. E uma igreja organizada é uma instituição e tem que respeitar a lei dos homens, amém? Ela tem
tem sua organização terrena. Ela não pode burlar a lei dos homens, ela tem que ter sua organização terrena, até para estar de acordo com a lei dos homens. Por isso ela se institucionaliza e precisa se institucionalizar, certo? Então, isso já cai por terra, essas teses fora da Caio Fabiana, hereges, de que é contra a igreja ter sua organização, seu pastor local, seus obreiros locais, seu local de culto, Então o organismo, eu vou voltar ao texto, mas eu quis explorar isso aqui. O organismo do qual o corpo inteiro bem ajustado, ordem, organização. Segundo, ligado pelo auxílio, unidade. Não tem corpo que subsiste sem unidade. Deve haver unidade dentro da pluralidade, mas tem que ter unidade. Segundo, a justa operação de cada parte. Tem que ter o trabalho, né? Não dá para ficar de mãos cruzadas, esperar só que o pastor faça. Isso é o pastor. Nenhum corpo cresce assim, não desista. Isso é só o pastor, desiste, não vai crescer. Os modelos mais eficientes de crescimento no mundo e no Brasil é quando tem uma igreja local que entende que todos trabalham, todos fazem, amém, amados? A igreja evangélica, ela cresceu e ela é um organismo organizado em uma instituição, e os próprios sociólogos, filósofos não cristãos sabem disso, escrevem teses em seus doutorados sobre igrejas evangélicas, e eles falam que o diferencial de igrejas evangélicas, seus livros de sociólogos não crentes, que o fator diferencial das igrejas evangélicas, principalmente pentecostais, isso vem do pentecostalismo histórico, que tem o pentecostalismo histórico, o deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. É que o leigo sempre foi ativo, que era o diferencial da igreja romana, a participação ativa do leigo nas suas atividades. É o leigo que faz, o pastor orienta, mas é o leigo que ganha, é o leigo que vai. Claro, o pastor tem que estar de frente, mas é a participação de todos. Isso é base bíblica, porque Paulo fala justa operação de cada parte. Então todo mundo tem lugar no corpo, há um trabalho para cada um. Sempre tem alguma coisa para você fazer, meu irmão. Fica parado quem quer. Nós obreiros, não dá para dar essa desculpa, eu não estou tendo espaço. Não, você não quer ter. Se procurar, vai ter. Tem coisa para fazer. Se puder e quiser, fale para você, ei, tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Concorda, irmão? E segundo, quem quer faz. E eu falo isso aqui há muito tempo nessa igreja, dentro do seu contexto, dentro das condições normais de temperatura e pressão, que a melhor maneira de fazer é fazendo. Aquela coisa que eu falo aqui, né? E tem que ter uma ordem. Isso aqui tem que ir para aqui, é uma missão importante, porque precisa de quem está ensinando, ele precisa estar com nome fácil, né? Pedestal. Eu ia falar tripé, não, de qualquer maneira. Então, isso aqui tem que sair daqui para ir para aqui. Aí chega eu lá e falo, não, mas fazendo uma análise teológica, os pais da igreja, eles pegavam aqui, colocavam aqui, fizeram um concílio, como poderia, né? Mas ficou na sua tese. Aí chega o outro e fala, não, eu acho que eu fiz arquitetura, engenharia, sei lá,
melhor forma é você ir em linha reta, né? Pastor, isso é uma decisão que cabe à igreja. Você não pode querer diretamente levar isso aqui para cá. Você tem que primeiro reunir o ministério, reunir a igreja toda para ver se aprova para levar isso aqui dali para ali. Aí outro vai dizer, não, acho que o melhor é você ir daqui para cá e levar daqui para cá. E o que precisa dar estudo está esperando. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. O pastor não tem visão. Pediu para colocar, não comissionou uma. Aí passa o tempo. E o que é prático? Até que chega o irmãozinho, pastor, você me autoriza? Sim. Acabou. Acabou. Então, às vezes, as pessoas teorizam muito coisas práticas e acabam não fazendo. Então, irmãos, o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas e justa operação de cada parte. Aí sim efetua o seu crescimento. Então, Efésios 4,16 nos ensina a palavra corpo denota organismo, a palavra bem ajustado denota organização. Vamos repetir? A palavra corpo denota organismo, a palavra bem ajustado denota organização, a palavra corpo denota organismo, a palavra bem ajustado denota organização, a palavra corpo denota organismo e a palavra bem ajustado organização. Então nesse versículo você tem organismo e organização. Nesse versículo diz que o corpo tem que ter organização. E a organização, no contexto do século 21, das igrejas que estão sujeitas às leis dos homens, denota institucionalização. Ela precisa se institucionalizar, até para ter o respeito das autoridades. Ela precisa se institucionalizar. Então não entra nessa conversa fiada de herege de internet. Tem coisa boa na internet, mas tem muito lixo. Qual é a igreja que você é? Sou da igreja de Cristo. Bem, não sei, mas qual é a sua congregação? A igreja de Cristo. Onde fica? Está na terra, mas é do céu. Sim, qual é o seu pastor local? Meu bom pastor é Cristo. Não, filho, quem é autoridade espiritual? Não tem autoridade espiritual. Quem fala isso está falando besteira. O princípio de autoridade espiritual é no Antigo e no Novo. Quem diz que não tem autoridade espiritual no Novo Testamento está falando besteira. O próprio princípio que Paulo dá a consagração dos obreiros, ele está dando autoridade espiritual aos obreiros do Novo Testamento. Autoridade espiritual é um princípio bíblico no Antigo e no Novo Testamento. Certo? Então, o que não tem base é autoritarismo, mas a autoridade espiritual é um princípio bíblico. Então, meus amados, é importante que entendamos o princípio. O apóstolo Paulo, ele está no intervalo entre a primeira e segunda prisão. Paulo fez a sua primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo faz a chamada viagem em cativeiro e é preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Na sua primeira prisão em Roma, ele escreve as chamadas epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, as epístolas da prisão. Ele é solto por um pouco de tempo. Nesse intervalo entre a primeira e segunda prisão em Roma, ele deixa Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Aí, depois ele é preso novamente em Roma. Aí são os seus últimos dias aqui, seu ministério terreno. Aí ele escreve: combati o bom combate, concluí a carreira e a fé.
São os últimos escritos de Paulo antes de ser martirizado pelo amor do Evangelho. Mas nesse intervalo, entre primeira e segunda prisão, ele deixa Tito em Creta. E ele dá essas duas ordens a Tito: coloques em boa ordem as coisas que ainda não estão, e de cidade em cidade estabeleças presbíteros. O propósito da lição de hoje não é para falar sobre os obreiros. Eu não vou entrar no mérito, até porque o tempo não permite, em detalhe do mérito de presbítero, bispo e pastor. Não é o meu foco aqui, mas estabeleça presbíteros, homens conselheiros que te ajudem, homens conselheiros que sejam teus auxiliares. Só isso mostra o ministério apostólico missionário de Paulo, deixando um jovem filho na fé, Timóteo, em Éfeso, deixando o filho na fé em Creta. E quando Paulo deixa esses dois filhos, não diz necessariamente a idade, mas a Timóteo verdadeiramente era um jovem, porque ele fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Está escrito lá. Era um jovem pastor Timóteo, e não pastor de qualquer igreja. E foi um superintendente também espiritual em Éfeso, uma autoridade espiritual da igreja que mais recebe cartas no Novo Testamento. Eu disse isso na aula de professores, digo isso sempre no culto de ensino. A igreja que mais, estou falando de Timóteo aqui, que é dois filhos, Timóteo e Tito, certo? Timóteo, né? Ficou em Éfeso. Fundador da igreja, Paulo. Dois pastores ilustres, Timóteo e João. Diz a história da igreja, João termina os seus dias em Éfeso. Imagina a importância espiritual, estratégica. A carta aos Efésios fala da batalha espiritual, né? A importância e estratégia. E Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, centro portuário. Então Paulo ia deixar qualquer pessoa que ele julgasse inexperiente, de maturidade. Estou falando apenas de aspecto cronológico, estou falando de maturidade espiritual. Tu acha que Paulo ia deixar qualquer pessoa em Éfeso, irmãos? De forma nenhuma. Então ele deixa o jovem pastor com maturidade pastoreando Éfeso. Fundador Paulo, ele pastoreou, e João no fim dos seus dias. Mas recebe cartas no Novo Testamento, carta aos Efésios, embora diga-se que foi uma carta circular, não foi apenas, e alguns originais não têm o termo aos Efésios, uma epístola circular, mas passou por Éfeso, certo? Foi às outras igrejas da Ásia Menor, mas a carta chegou em Éfeso. Então, carta aos Efésios. 1 Timóteo foi lá para Éfeso. 2 Timóteo foi lá para Éfeso. Essa vocês vão responder. Qual outro livro, né? Que é Novo Testamento, a gente fala carta e Evangelho, mas um livro que chegou a Éfeso. Pode falar o que você acertou, Kathleen. Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia. E o primeiro que fala ao anjo da igreja de... Irmão, você não sabe qual foi o primeiro destinatário? Ao anjo da igreja de Éfeso. Então você veja, o livro de Apocalipse foi para Éfeso. Então presbíteros não apontava, e quando Paulo fala a Tito, estabeleça presbíteros, não apontava apenas o aspecto da idade, apontava o aspecto de maturidade de conselheiros, certo? Mas sempre foi muito importante, deve ser muito respeitado, o aspecto da idade. Isso ainda mais há milênios atrás, sempre foi muito respeitado, e deve ser hoje também. Agora imagina a honra que Paulo dá a Tito, dizendo: ei, você vai estabelecer esses presbíteros, vai estabelecer esses conselheiros, esses obreiros, de cidade em cidade. E observe o princípio da autoridade espiritual.
eu deixo você em Creta, você consagra esses obreiros. Dentro do princípio da organização, temos Timóteo, Tito, que consagra esses presbíteros. Então, Tito era uma autoridade espiritual, uma liderança sobre esses obreiros que ele consagrou. Amém? Tito consagrou-os, certo? Então você tinha esse corpo de obreiros consagrados e Tito autoridade sobre eles. Foi Tito na autoridade de Paulo, que estava na autoridade do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? O nome disso é organização. Igreja local estabelece obreiro. Tem obreiro consagrado. E não é de qualquer maneira. Paulo fala, consagre obreiros, consagre presbíteros lá. Eles vão te auxiliar de cidade em cidade. Consagre um aqui, consagre outro ali, na ilha de Creta, consagre outro lá. E esses obreiros estavam debaixo da liderança de Tito. E esses obreiros eram liderança sobre os membros. A igreja pode dizer amém? A igreja pode dizer amém? Isso chama-se organização, irmãos. Coloque em boa ordem distorções teológicas, doutrinárias. Havia um grupo de legalistas lá, e outros também que apontavam alguns aspectos morais, e Paulo coloca em boa ordem. Está desorganizado, né? Coloque em ordem isso aí. Estabeleça esses obreiros. Você é autoridade sobre eles. Coloque-os, consagre-os, para que ajude a colocarem isso, para que ajudem. Então, esses obreiros deviam estar de mão dadas com quem? Sim, tem um nome. Sim, mas tem um nome mesmo. Tito. Não vou entrar no aspecto presbítero, bispo, pastor hoje não é um. Eu estou colocando o aspecto dos presbíteros consagrados. Seria uma aula só para isso. Meu aspecto aqui é: os obreiros, os presbíteros foram consagrados para cooperarem com Timóteo, para que colocasse a igreja em boa ordem. Agora imagina se um presbítero consagrado, pastor Enivaldo, que alegria ter o senhor, uma alegria. Um presbítero consagrado lá em uma das cidades da ilha começasse a falar: Tito, acha que tem que ser do jeito dele, vou fazer do meu jeito, né? Ou fosse influenciado pelo que estava em má ordem, porque tem disso, não tem? Não tinha coisa em má ordem lá, coisa desajustada. Esse obreiro consagrado começasse a se levar por isso, a começasse a desviar. E o líder, ele é muito importante, porque os irmãos estão lá. Um professor de escola dominical aqui, colocado domingo para dar aula de manhã, e a gente tem um rodízio, ele tem uma importância muito grande, não tem, irmãos? Ele está ensinando. Já pensou um desses presbíteros ensinasse alguma coisa que Paulo recebeu de Tito? Ao contrário, perdão. A ordem dos fatores altera o produto. Tito recebeu de Paulo. E Paulo recebeu de quem? Paulo fala: porque eu recebi do Senhor. Não é mesmo escrevendo lá para ser, mas é o princípio. Agora imagina o presbítero Rubens, né? Paulo recebia de Deus, passou seu filho na fé, pastor Tito, né? E fala: Tito, estabeleça os presbíteros nas cidades, para que esteja em boa ordem. Já pensou um dos obreiros lá começasse a ensinar diferente? Iria comprometer a boa ordem, irmãos? Iria ou não iria? Então a unidade, não apenas como corpo, mas também a unidade doutrinária da igreja. A unidade doutrinária da igreja. Isso chama-se organização, igreja em boa ordem. Então você tem um princípio de autoridade. O que você quer dizer com isso? Na lição de hoje, pastor Paulo,
é que a turma de desigrejados é contra a autoridade dada pelo Senhor aos obreiros das igrejas locais. E eles são contra mesmo. Os vídeos desses caras, os anúncios desses camaradas, deturpam, jogam literalmente os membros contra as suas lideranças, como seus pastores locais. E o pastor não está sozinho, tem o seu corpo de obreiros, seu corpo de líderes, seja aqueles que só têm pastor e diáconos, que é o corpo de obreiros, outras denominações, e sejam aqueles que têm diáconos, diaconisas, né? E presbíteros e pastores. De qualquer maneira, é o seu corpo de obreiros. Aí chegam esses hereges da vida. Aí o crente não vem a culto de ensino terça-feira, não vem a escola bíblica dominical, uma lição tão boa como essa. Aí começa a ouvir que não tem que obedecer pastor, que deturpa o princípio do sacerdócio universal. O princípio do sacerdócio universal é bíblico, né? Mas Paulo, não estou em Efésios? Tua Bíblia ainda está aberta em Efésios? O capítulo 4 começa em unidade, parte para a pluralidade da unidade e fecha na unidade. No capítulo 4, Paulo fala, no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí Paulo fala da unidade, é um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Ele vai falando da unidade. Só que ele parte para a pluralidade dessa unidade. No versículo 7, olha o que ele diz no versículo 7. Mas a cada um, eu gosto disso. A unidade é o conjunto, a pluralidade é o conjunto da unidade. Por isso que eu digo, quem é nós? Claro, esse erro é proposital, quem somos, né? Mas eu estou falando de forma proposital. Quem é nós? Nós é o irmão, mas o irmão, mas é a irmã, mas é a irmã. Isso é nós. Paulo fala, mas a cada um, pode repetir comigo, a cada um? Cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso é igreja. Glória a Deus, irmãos. Isso é igreja. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o 13 volta, até que todos cheguemos à unidade. Veja que ele começa no 3, unidade. Mas ele desenvolve dizendo, essa unidade é subproduto da operação de cada parte, irmão. Glória a Deus, irmão. Cada parte, segundo o dom da graça de Cristo. Para quê? Até que todos chegamos à unidade da fé. Isso mantém a unidade. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é que no organismo, o corpo não é organismo, sim ou não? Tanto que ele fala do qual o corpo é organismo, mas o organismo tem organização. E na organização, o Senhor constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Doutores ali são ensinadores, doutrinadores. Então o organismo tem organização, é uma instituição, e tem pastores, tem evangelistas. Por isso que Paulo falou muito bem, o textual é demais. O textual fala, põe em boa ordem, estabeleça obreiros, porque a igreja tem obreiros, e eles são consagrados. Quando Paulo fala a Tito,
estabeleças, né? Estabelecer, é o princípio de Atos, ajoelhavam e punham as mãos, é ou não é, irmãos? Consagravam esses homens, isso é lindo. O obreiro legítimo não ousa, né, pastor? Assumir a sua função ministerial se não tiver uma mão sobre a cabeça dele. Obreiro de verdade não coloca a sua própria mão sobre a cabeça. Eu agora sou quem me serve, cortei a quem eu sou, eu me consagrei. E outra coisa, não é qualquer mão não, né, pastor? Não é qualquer mão não. Não é qualquer mão não. Aí é o princípio da autoridade espiritual. Daí, irmãos, convenção não salva ninguém. Mas é tão legítimo, tão bom, corpo de obreiros, pastores idôneos, né? Pastores idôneos. Você dá os seus joelhos, ó. Eu tenho uma foto linda que eu guardo até hoje, da mão do pastor Sebastião Louro na minha cabeça. Sabe que isso tem princípio? Amém, irmãos? Isso tem princípio. E como é que esses desigrejados da vida dizem que não tem que respeitar o obreiro local, né? Os obreiros instituídos por Deus, com uma aprovação. No caso da nossa denominação, tem todo um processo. A igreja local tem um processo, leva a reunião de obreiros. Eu não consagro um obreiro sem passar pelos obreiros. Respeito o modo de cada um. Os obreiros estão aqui, sabem disso. Sempre nos reúnem, os irmãos aprovam. É ou não é, irmãos? Os irmãos aprovam consagrar o irmão como diácono, não é assim? Os irmãos aprovam consagrar o irmão como diaconisa. Os irmãos aprovam consagrar o irmão como presbítero, em primeiro lugar os obreiros. Leva para a igreja aprova, depois consagramos. Como é que chega essa turma? Não querem respeitar os obreiros locais. Irmão, não entra nessa onda, não. Crente de verdade respeita a sua liderança espiritual. Você é vivo em Cristo. Você não pode ficar sem liderança espiritual. Você não pode ficar sem. Eu não posso ficar sem liderança espiritual. Eu tenho que ter liderança espiritual sobre a minha vida. Você é livre em Cristo. Mas você é membro dessa igreja. Você é uma liderança espiritual. Isso é um princípio espiritual. Eu estou falando isso por amor a você. Você é livre em Deus para estar onde o Espírito Santo colocou o seu coração. Mas você é membro da DC, você tem uma liderança espiritual aqui. Amém, amados? Não é isso, pastor? Você tem uma liderança espiritual. Por isso que os irmãos sabem que eu sou muito verdadeiro nisso. Eu quis dar essa aula aqui. Essa aula eu queria que fosse assim mesmo, aberta para vocês. Que o tema é aberto, o tema é muito atual. Por isso que eu não permito, jamais permiti. E quem vem aqui sabe disso. Eu não permito. Qualquer pessoa vem aqui falar mal do seu pastor. Não, ops. Ore por ele, né? Primeiro eu me pego, né? Eu me pego nisso. Eu também sou pastor, não é isso, irmão? Eu me pego nisso. Vamos até aqui. Ore essa direção a Deus, orientação. Eu até ouço, mas chega no limite. Ore essa direção ao Senhor, orientação ao Senhor, né? Mas ainda se for um colega que eu conheço, aí pior, mais ainda. Porque quem conhece sabe, né? Para aí, stop. Você não sabe que eu sou muito sincero no que eu estou falando, né?
Eu já falei para os irmãos, já estou passando para o encerramento. Eu falei para os irmãos que eu vi um vídeo, você já sabe essa história, mas é bom ser repetida, do camarada numa igreja bonita, bem estruturada, e é bom quando temos um local bem estruturado para poder. Vou até contar algo sobre isso da AGO, me lembrem se eu esquecer, foi algo muito positivo. Lembrem-se, AGO, se eu esquecer de terminar. Nesse vídeo, não da AGO, nós falamos do vídeo. Esse vídeo o camarada estava numa igreja com ar-condicionado, se percebeu ar-condicionado, né? O microfone muito bem, o microfone muito bom, o som fera igual o nosso aqui, mas som abençoado, né, irmãos? E o camarada literalmente pregando contra prédio e instituição. Por que prédio? Por que instituição? A igreja sou eu, a igreja somos nós. Pode ficar debaixo da. Claro que pode. Tem irmãos que se reúnem lá e é tão abençoado quanto eu estou aqui, amém? Amém. Claro que igreja é corpo, é gente. Mas tem erro se pode ter um local para reunir os irmãos? Tem erro nisso, irmãos? Claro que não. Aí o irmão fala, mas você está falando mal. Microfone, para quê? Esse pastor foi muito paciente. Não precisa microfone, não precisa calma. O camarada com microfone, com ar-condicionado, falando mal da organização da igreja. Né? Já pensou que coisa? Coisa maligna. Né? Então, irmãos, essa turma de desigrejado deturpa o princípio de sacerdócio universal, deturpa o sentido santuário e templo. É claro que o Antigo Testamento, o judeu associava a adoração a um dia e a um lugar, Sabate e Jerusalém. Tanto que Daniel, na sua sinceridade e piedade, abria a janela para onde? Jerusalém. E aquilo era santo mesmo, ele fazia aquilo. Eu falo que o pêndulo de transição da manifestação da nova aliança, o Senhor revelou a uma mulher samaritana e que estava precisando de restauração espiritual, que ela teve quantos maridos? 5, mas o que ela na hora ali era seu marido, então ela estava em um problema espiritual sério. Samaritanos, judeus não se comunicavam com os samaritanos. E a maior revelação teológica sobre a natureza de Deus em lugar de adoração, Jesus fala para ela, não para os doutores da lei. Que coisa, né? Jesus ocultou aos fariseus, aos saduceus, aos doutores, e revelou para ela, pastor. Porque ela estava com sede. E Jesus não nega a água verdadeira a quem está com sede. Ela ofereceu água, mas ela que estava com sede. Se tu soubesse que ele está falando contigo, você pediria água e ele daria água viva. Como tens essa água? O poço é fundo, não tem como tirar. Aquele que beber essa água voltará a ter sede, mas quem beber água ao que der, fluirá uma fonte que vai para a vida eterna. Dá-me dessa água! Opa! Abriu a porta. Senhor, nós adoramos neste monte, mas vamos dizer isso que é em Jerusalém. Aí Jesus fala, a revelação tremenda sobre nova aliança. A hora vem, e agora é, em que nem neste monte Gerizim, lugar onde o reino do norte adorava, nem em Jerusalém vocês adorarão. Jesus está dizendo, ei, vocês são santuário, santuário somos nós. O local pode ser consagrado, mas não é o local que consagra, é o crente que consagra o lugar. Vocês estão entendendo? Não é o local que consagra o crente, é o crente que consagra o lugar.
é o crente que santifica o lugar. Não tenho nada contra, mesmo quem vai para o monte orar, isso é bíblico e é válido hoje, mas cuidado, não faça de um lugar mais santo do que o outro. São os crentes lá que santificam. Amém, irmãos? E outra coisa, se você for para o monte orar sábado, se descer mais cedo, toma o seu café, mas não falta EBD, não, tá? Não é isso, pastor? Ou se a oração terminar às 8 horas da manhã, já desce direitinho, vem para a escola dominical e vem para culto de doutrina aprender com o teu pastor. Irmãos, Jesus fala, ei, o princípio espiritual, mas tem outros que só ficam o local aqui também, né? Aqui é consagrado, não. Quando a igreja for arrebatada, que bom que seja hoje, né? Então é o princípio que Jesus ensina. Deus é Espírito. Isso é maravilhoso. O local, irmãos, é consagrado. O local é consagrado. Ele é bom quando a igreja tem o seu prédio. Por que é bom? Dá segurança aos irmãos. Já pensou se isso aqui fosse alugado? E é bom, nós temos congregações, uma congregação que é alugada. Eu quero crer em nome de Jesus que a gente vai comprar um local para ali ter um local próprio. O que é isso? Precisa disso. Primeiro está fazendo um trabalho maravilhoso na Celso Peçanha, abençoado. Mas eu ainda vejo o dia, eu creio nisso, irmãos, que a gente vai sair do aluguel ali, vai ter um imóvel próprio. É importante a gente ter um imóvel próprio. É segurança dos irmãos. Aí chega um desigrejado, atribulado. Não tem que ter prédio. Claro que tem que ter. Claro que tem que ter. Organização. Tem que dar segurança aos seus membros. É bom ter sala de aula, André. Já pensou se desigrejado? Não tem que ter organização. Não tem que ter. Já pensou se. Irmãos, eu sou subproduto. Terminando. Eu sou subproduto de sala de aula, de escola dominical. E como abençoou minha vida. E temos atribulado doutorzinho em teologia, que o que sabe da Bíblia, evangelista Paulo, aprendeu em sala de escola dominical, aprendeu em EBF, com aula organizada, com dinheiro da igreja, banco, com quadro. Aí esses atribulados crescem e ficam dizendo que não tem que ter prédio, não tem que ter. Vai se converter? Ou catar coquinho? Fala besteira não. Fala besteira não. E se puder ter tela para projetar, tem que ter. E se puder ter, como é que é o nome de um telão que fala aí, grandão? Hã? Como é que é? TED, que fala? A irmã Yasmin até comentou um dia que, né, que quem sabe Deus vai dar para a gente aqui, né? Não é importante, irmão, projetar bonito para os irmãos. Não estou dizendo que vai nos tentar essas coisas, mas abençoar. Abençoar da melhor maneira possível. É bom ter essas coisas. Vamos falar de igreja universal, igreja local, e terminar minha aula. E estou lembrando da Gel. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milícias de anjo. Olha o que diz o 23: a universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus, e a Deus os juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Dentre as características da condição espiritual dos crentes, ele falou: vocês chegaram à universal igreja, à universal assembleia e igreja dos primogênitos. Isso caracteriza o corpo de Cristo no seu aspecto universal.
Ou seja, a igreja de Cristo é uma só. Não existem várias igrejas. Jesus só tem uma igreja. Só há um corpo. Há um só corpo, diz Paulo. Só há uma noiva pura, virgem, santa, imaculada, cujas vestes são limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Podemos ter nomes distintos em nossas denominações, e é bom até que tenha, não há problema nisso, desde que não percamos o aspecto da unidade. E eu não esqueça que não sou apenas eu, igreja, não é apenas a minha denominação, igreja, meu irmão também é igreja. Se as doutrinas fundamentais, há um só corpo, um só espírito, né? Uma só fé, quer dizer, as doutrinas fundamentais têm que ser as mesmas. Alguns aspectos pequenos podem cada um ter o seu, mas não é isso? As doutrinas fundamentais devem ser as mesmas. Elementos soteriológicos, cristológicos. Nós podemos até ter nomes diferentes em nossas denominações, ou até alguns estilos menores de culto, mas a fé é a mesma. O corpo é um só. Repita comigo: o corpo é um só. Essa é a chamada universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos. Ele está aqui em Mesquita, está em Queimados, está em São Paulo, está nos Estados Unidos, está na África, está no Oriente Médio. E quando a trombeta soar, esse único corpo de Cristo será arrebatado. Há uma só igreja na terra, lavada pelo sangue de Jesus. Mas essa igreja, irmãos, preste atenção, é composta de congregações locais. Congregações locais. E o Hebreus trata tanto da igreja universal como da congregação local. Volte um pouquinho ao capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 25. O autor fala, Hebreus 10, 25: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Então, a mesma carta aos Hebreus, que trata da igreja universal, fala da congregação local. E ele fala: não abandone a sua congregação. Não está dizendo que a da outra não é importante, mas o primeiro compromisso do crente é com a sua congregação. Não abandone a sua congregação. Isso é antigo, hein? Como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Não abandone a sua congregação, antes admoestando-nos uns aos outros. Então existe uma única igreja, a Igreja Universal de Cristo na Terra, e ela é composta de congregações locais. Seja fiel à sua igreja local, seja fiel ao seu pastor local. Você sendo fiel à sua congregação local, você já está cooperando com a Igreja Universal na Terra, certo? Como é que eu quero? Eu sou templo do Espírito Santo, sou fiel à Igreja de Cristo na Terra. Não, começa pela sua igreja local. Você vai estar sendo fiel à Igreja de Cristo na Terra. Isso é importante reconhecer. E Paulo fala que é tão importante o crente não deixar de se reunir. É tão importante. 1 Coríntios 14, 26. O que fazer, irmãos? 1 Coríntios 14, 26. Quando vos congregais, não abandonando a nossa congregação, mas então, quando vocês se congregam, cada um de vós tem salmo. Olha o que tem no culto da igreja, da congregação: tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha como é bom estar congregado. Culto online é um subsídio para quem não pode e não para quem não quer. Deixa eu falar uma verdade aqui, eu vejo depois, tá? Na segunda-feira, domingo não dá tempo, e às vezes só na terça eu vou ver. Eu estou falando, Cláudio, para você, quando você assistir depois, pode ir, você vai para o YouTube, gravação, e daqui a pouco vamos voltar para o ao vivo, se Deus quiser.
é para quem não pode. Quem não quer já está assim espiritualmente, ó. Tímido, mas é isso. Gravação é para quem não pode, não é para quem não quer, não quer. Quem quer, quem não pode, gostaria de estar, mas não pode. E é justo isso, né? Tem irmão que não pode. Agora, opção, aí não, né? Aí não. Então, meus amados, por quê? Cada um de vós tem salmo, tem um sentido porque é uma realidade, mas tem um sentido, tem que ter salmo, tem que ter doutrina, revelação, língua, interpretação. Ou seja, os dons espirituais são importantes na igreja e são atuais. A igreja precisa dos dons, faz bem, tem doutrina. Glória a Deus. Deus abençoe a DCM. Deus abençoe sua vida. Deixa eu contar uma experiência sobre a questão de organismo, que é mais o corpo, né? Pode até liberar para trazer, tá? Fica à vontade, tá, evangelista? Veja bem que coisa bonita que eu vi na GEO. Coisa bonita. Aí eu entendi que a unidade do corpo está acima das nossas partes. Isso era difícil acontecer há 20 anos atrás. O pastor, querido pastor da Assembleia de Deus São Pedro da Aldeia, foi a igreja anfitriã da GEO. Os hotéis estavam todos ocupados na cidade. Quem conseguia em cidade próxima, né? E a quantidade de pessoas, principalmente no sábado, é muito grande, porque tem os pastores que apresentam seus candidatos e tem a formatura. Então, a aglomeração é grande de pessoas. E o pastor, embora a igreja seja uma igreja antiga com muitas congregações, o local do culto não caberia o pessoal. Eles tinham conseguido um espaço mais aberto, não vou dizer o nome, né? Mas é um espaço mais aberto que cabia todo mundo. Então ficaria lá as irmãs na igreja e o local de comida. Mas a AGO seria nesse espaço mais amplo. Só que houve um problema de força maior, deu ruim. Não por desorganização do pastor, mas deu uma dificuldade. Ele ficou preocupado. E aí, não vai comportar. O nosso tempo não comporta, porque a GO está logo. Quando eu cheguei no Mapa Google, isso aqui é um texto muito bonito e muito nobre também da SEAD nesse aspecto, porque, claro, foi proposto a SEAD nesse pelo pastor. Quando eu estou chegando lá no Mapa Google, aí eu esperava ver lá ou uma quadra grande ou a Assembleia de Deus São Pedro da Aldeia. Aí eu olhei lá, a Igreja Batista diante do trono. Deve ser do lado. Não, aí eu vi o pessoal com crachá lá, dentro da Igreja Batista, diante do trono. E aqui mesmo. Mas não era diante do trono da Lagoinha, não, o cara estava me informando. Foi uma coincidência de nome. Mas estava lá, Igreja Batista, grande, São Pedro da Aldeia, enorme. Igreja Batista diante do trono. E ali, a geóloga era Batista. Aí eu fui lá, o pastor da Igreja Batista, sabendo da dificuldade, eles eram são colegas, como é bom ter relação boa, né? Os irmãos de outra denominação. O pastor cedeu a igreja, os pastores e evangelistas da Assembleia fazerem a geóloga. E fomos muito bem tratados. Igreja bonita, com ar-condicionado, bateria com o aquário fechado completo, estrutura enorme. Alguém tem argumento para dizer que isso foi errado? Tudo bem, a GEO foi nossa, a doutrina foi toda nossa, mas o pastor carinhosamente cedeu. E foi para o culto à noite. E tudo foi. E o presidente apresentou com muita honra, foi homenageado, porque merecia, né, irmãos? Merecia essa homenagem. E era até pelo que eu percebi, não sei, posso explicar, mas pelo que eu percebi, é uma igreja batista, não a conversão tradicional, pelo título que ele tinha, pelo título que o pastor tinha. Parece ser uma igreja batista não ligada à conversão tradicional.
Mas a batista tradicional, isso eu sei porque o pastor lá é meu colega de aula no seminário da igreja dele, que era a segunda batista de São João de Meriti, pastor Adonias, um colegão. Ele é pastor hoje da primeira de Campos. E teve a AGO de Campos, pastor. E ele cedeu lá o colégio, os irmãos ficaram hospedados também, lá em Campos. A igreja de Campos tinha estrutura e fez o culto lá. O pastor Adonias cedeu. Aí eu falei assim, que visão de reino bonita. Aí no culto à noite, que é o culto de aniversário do presidente, estava o pastor anfitrião, mas na igreja batista que cedeu, que era o pastor da igreja batista lá. Sabe o que é isso? Isso é organismo. Isso é corpo. Amém, irmãos? Amém. Entenderam? Nós temos alguns aspectos doutrinários distintos, certo? Mas somos um só corpo. E se a igreja fosse arrebatada ali, ia subir o pastor da Batista do lado do pastor da Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia. Então, que coisa linda, que coisa boa a gente entender essa visão de reino, né? Um testemunho bonito. Que Deus abençoe, que entendamos, igreja é corpo, mas um corpo organizado, que é uma instituição. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Evangelista, fica à vontade, os músicos aí. E aí, ele foi testemunha dessa coisa bonita lá que foi da Igreja Batista diante do trono.